É bem verdade que às vezes eles tentam desanimar a gente de todas as formas. Eu sei disso. E é claro que eu tô falando do time do Fluminense, desse Fluminense 2025, que ganha um jogo e a gente sabe na rodada seguinte a chance de decepção é enorme. Mas por mais que eles se esforcem, a gente vai até o fim acreditar que os objetivos que estão aí ainda à disposição nesta reta final de temporada serão conquistados. E um desses objetivos é voltar à Libertadores no ano que vem. E apesar de tudo que a gente debate aqui, de todos os problemas, de todas as dificuldades e limitações que tem esse Fluminense do Zubeldia, é inegável, e eu vou falar isso através de números, também trazer aqui a minha visão, mas até pelos números é inegável que a vitória de ontem sobre o Mirassol foi um passo enorme que o Fluminense deu para terminar esse Campeonato Brasileiro dentro, pelo menos, do G7. Vou falar sobre isso a partir de agora. Se você puder deixar aqui o seu like, se inscrever no canal também, conto muito com vocês. Como sempre, tá? E de cara já vou trazer uma informação aqui que talvez vá pegar muita gente de surpresa. Por essa, talvez você não esperava. Zubeldia, desde que assumiu, são 10 jogos até o momento, né? Vou só conferir aqui, mas é isso. São 3 derrotas. Ao todo, 3, 4, 5 vitórias e além de um empate. 6 vitórias, na verdade, contando aqui a vitória sobre o Botafogo. Nesse período de 10 jogos, o Zubeldia só não fez mais pontos que o Palmeiras, porque está empatado com o Palmeiras neste momento. Vou colocar aqui na tela para vocês o site Probabilidades do Futebol, da UFMG, que tem números de tudo quanto é jeito aqui na tabela do Campeonato Brasileiro. E estou indo aqui em pontuação, cadê? Dos últimos 10 jogos. Aqui, classificação das últimas 10 rodadas. O Palmeiras tem 19 pontos e o Fluminense tem 19 pontos. Ou seja, neste momento, o aproveitamento do Zubeldia está na casa de 63%. Claro, principalmente pela campanha que vem fazendo como mandante. Já falamos disso mais cedo, onde conseguiu vencer todos os seus jogos sem levar nenhum gol e fez 9, que não é um número tão alto assim, convenhamos. Mas a campanha como mandante é que vem mantendo o Fluminense nessa condição de chegar à Libertadores e, consequentemente, também fazendo com que o Zubeldia tenha um bom aproveitamento. Repito, apesar de todas as críticas que são justas, de todos os debates que temos aqui sobre os vários problemas desse Fluminense, ele está fazendo o seu dever de casa. E ontem fez novamente. E se continuar fazendo até o fim da competição, esse G7 está muito nas mãos do Fluminense. Por quê? Olhando aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, antes de aproveitar que eu estou aqui no Probabilidades do Futebol, chance de Libertadores. Sabe que eu falei aquela pontuação de 56 pontos, que muitos times, nos últimos 10 campeonatos, 56 pontos foi suficiente em pelo menos metade desses 10 campeonatos, desde 2015 para cá. Isso para pegar um G7. Aqui, com 56 pontos, tem 75% de chance de ir para a Libertadores. Neste momento, com 56 pontos. Tá? 58 bate 95%. Para o Fluminense chegar a 56, sabemos que basta vencer os seus jogos em casa e eu não estou colocando o Flamengo na conta, porque tem Bahia e São Paulo, e aí que é o pulo do gato. Aqui, neste momento, o Fluminense tem 77% de chance de chegar à Libertadores, tá? De acordo com o Probabilidades no Futebol. Vamos lá. Vou passar aqui para a tabela do Campeonato Brasileiro, após a 32ª rodada. Olha a importância dessa vitória. E eu tinha falado aqui, o momento é de olhar mais para baixo do que para cima. Mirar lá em cima. É óbvio, tentar... Até porque está 2 pontos do Bahia. Não estou dizendo que não tem que mirar o Bahia, nem a vaga direta. É claro que tem que fazer isso. Porém, é mais importante
para pelo menos garantir essa pré, se distanciar de São Paulo e Vasco. O Corinthians também está com 42 pontos. E garantir e fazer tudo e torcer para que eles possam perder mais pontos. Por quê? Olha a situação do Vasco para chegar a 56. Tem que fazer, nesses últimos jogos, mais 14 pontos para chegar a 56. 14 pontos é ponto pra caramba. O São Paulo está com 45. Também não é simples. Tem que fazer 11 pontos. Não é que é pouco. Só que, nessa reta final, o Fluminense tem a tabela mais difícil. Isso é inegável. Principalmente em relação ao Bahia. Ao Botafogo também. Só que ele pega São Paulo e pega o Bahia em casa. E aí, se a gente levar em consideração, no momento a diferença para o São Paulo é de 5 pontos. Se o Fluminense cumpre com o seu dever de casa como vem fazendo, já serão menos 3 pontos para o São Paulo. E eles vão ter que buscar, em 5 jogos, um aproveitamento altíssimo, que não vai ser simples de conseguir. Vamos lá, a gente vai para a 33ª rodada. Vamos imaginar que o Fluminense ganhou do São Paulo. Ou seja, esquece essa rodada aí. É como se agora faltasse aí, mais 5 partidas. E dentro dessas 5 partidas, eles precisam fazer mais 11 pontos. A gente está falando, galera, de ganhar desses 5 jogos, 3 e ainda ter que empatar, pelo menos empatar mais 2 ou vencer 4 de 5. Dificulta bastante a vida do São Paulo em relação ao Fluminense. É claro, tem os outros jogos, podem se recuperar, mas o confronto direto em casa para o Fluminense é muito importante. E claro, na briga com o Bahia também. O Vasco vai pegar o Grêmio agora fora de casa. Se o Vasco perde mais um jogo, vai ficar numa situação bastante complicada para chegar nessa pontuação que a gente imagina que vai ser a pontuação do G7. É claro que eles podem perder pontos, o Fluminense também pode perder. E aí essa pontuação, que geralmente é 56, 57, 58, pode ser um pouco mais baixa. Mas por isso eu estou falando. Depende do Fluminense. O Fluminense depende de si, sem contar o clássico com o Flamengo, para chegar nesses 56 pontos. Se arruma mais um empate em qualquer desses outros jogos que estão aí nessa reta final de competição, aí fica mais improvável ainda perder essa vaga no G7. A partir do momento que a gente vê que essa vaga está encaminhada, e o Botafogo estiver ali, e o Bahia estiver ali, a briga tem que ser com eles. Porque eles também podem tropeçar. E se, por um acaso, o Fluminense não conseguir eliminar o Vasco na semifinal da Copa do Brasil, que é o que a gente quer, o sonho de chegar nessa final, o Cruzeiro pode ser o campeão. E aí o Cruzeiro sendo campeão abre mais uma vaga direta. Então a gente teria 6 times indo direto para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Mas repito, pés no chão, porque a gente sabe como esse time funciona. E o próximo jogo é simplesmente contra o Cruzeiro no Mineirão. Por isso, pés no chão significa se distanciar cada vez mais de quem está vindo atrás. Fazer o dever de casa, como vem fazendo, para garantir esse G7. E aí depois a gente vê o que acontece. Mas por isso eu falei ontem, cara, essa vitória sobre o Mirassol, ela era fundamental. Um time que perdeu muito pouco no campeonato, um time que faz uma campanha incrível, surpreendente, difícil de ser batido, e o Fluminense venceu, e venceu por méritos. Venceu porque fez por onde, criou chance, criou oportunidades, e poderia ter feito até um placar mais tranquilo, caso tivesse um mínimo de competência. E também falamos muito sobre isso mais cedo. Vou trazer para vocês aqui a zona mista com o Fábio. O Fábio falou ontem, depois do jogo, ele que está na lista final do FIFA The Best e está, ou seja, entre os melhores jogadores do mundo. Ele que está ao lado do Thiago Silva nessa lista. O John Arias também aparece ali entre os indicados. Simplesmente os indicados para a seleção mundial. Entre todos os times do mundo, esses caras estão lá representando o Fluminense. E o Fábio é um deles. E ele falou sobre isso e muito mais nessa zona mista. Teve até uma declaração que foi bastante interessante. Vou trazer aqui a partir de agora. Foi super importante a chegada dele. Acho que os treinamentos no dia a dia, né, durante a semana, ele vai colocando dentro dos táticos, né? E a equipe vem assimilando bem, principalmente em casa, né?
Fora a gente está tendo algumas dificuldades, mas são coisas naturais da imposição também do adversário, né? Quando se joga em casa, a nossa imposição e a forma de buscar a vitória taticamente nos favorece também a recompor rápido. E o futebol é dessa forma, né? A chegada dele foi para trazer um equilíbrio maior, principalmente dentro de casa, onde a gente precisava conseguir as vitórias, para que a gente pudesse caminhar melhor dentro da competição, né? E também vai afunilando aí para a chegada também da Copa do Brasil, né? Uma semifinal importante, detalhezinhos que fazem com que você possa passar para a final. Fábio, aqui, boa noite, tudo bem? Boa noite. Queria que você falasse sobre a importância de ter sido indicado para um prêmio tão importante da FIFA, não só você, mas como o Thiago Silva e o próprio companheiro de vocês, que até pouco tempo estava aqui, o John Arias. Acredito que seja uma consagração de tudo que o Fluminense fez nesta temporada com o Mundial de Clubes da FIFA, né? É gratificante, né? Fico muito feliz de ter sido lembrado, né? Esse reconhecimento é importante. Foi dentro desse Mundial, onde a gente teve a oportunidade de representar o Fluminense, né? As cores tricolor e o nosso torcedor. Então foi uma campanha aí onde a gente chamou atenção e individualmente também a gente teve a oportunidade de ter destaque coletivo, todo mundo se entregando, né? Dentro da competição, fazendo o melhor para conseguir as vitórias. Então, agora esse reconhecimento é super importante. Gratidão a Deus por me conceder vivenciar mais essa etapa na minha vida. Tudo bem, Fábio? Olha, minha pergunta nem era essa, mas ouvindo a sua resposta agora, não tem como não trazer a sua experiência e sua história para essa indicação, assim. Não é simplesmente uma indicação. Acho que ninguém imagina chegar na idade que você tem hoje jogando, no nível que você está jogando, e ser indicado por um prêmio desse tamanho, assim. Sei lá, a gente conversando assim, a gente fala com as pessoas, dá uma sensação até de ser meio Highlander, assim, de como você consegue fazer tudo isso, quando você a cabeça, em algum momento você achou que você ia conseguir ter essa consistência e essa entrega e esse resultado com a fase da carreira que você vive? Não, eu tenho fé, né? É o principal, né? Você conseguir enxergar sem mesmo ninguém, nem você mesmo, às vezes, ter o pleno entendimento, né? Mas a minha fé em Deus é o meu alicerce e me trouxe até aqui no Fluminense, em 2022, onde em alguns momentos eu falei, o que eu estou fazendo aqui no Fluminense? Acho que eu vou embora, mas foi direção de Deus e Deus me direcionou a estar aqui em 22. Eu falei, mas pro Fluminense tem goleiro, tem tudo, mas o propósito de Deus é isso daí, né? Ele faz acontecer da forma que tem que ser, no tempo dele, e para ele não tem idade, e eu sou um testemunho vivo disso, né? Deus me direcionou a estar aqui, fazendo história, com 42 anos quando eu cheguei, e 43 conseguindo um título que faltava na minha carreira, e vivenciando essa conquista da Libertadores, alcançando 100 jogos na competição. Então foi tudo um presente de Deus e abriu essa possibilidade de disputar o Mundial, né? Esse Super Mundial, e o Fluminense foi muito bem, todo mundo se dedicou. Então, se não fosse Deus, nada seria possível. A saúde, né, que me concede, a minha recuperação, para estar todo dia treinando, se empenhando, se dedicando. E a minha base também, que minha esposa, meus filhos, meu dia a dia, né? Ser a mesma pessoa aqui no Fluminense e em casa, tentando sempre melhorar como ser humano, como profissional, como pai, como irmão, como amigo. Com quem eu tiver a oportunidade de vivenciar o dia a dia, eu quero aprender e ser melhor. Fábio, boa noite. Você está falando aí, né, lembrando o título da Libertadores, agora campanha na Copa do Mundo, e a briga do time agora é para voltar à Libertadores. Como é que você vê a importância para a marca do clube, para esse momento vitorioso que o clube atravessa, de participar de novo, se possível até chegar na fase de grupos, dar uma vaga direta? Como é que você vê essa briga, a importância do clube voltar à Libertadores? É super importante, né? Também o torcedor sempre almeja essa competição, mesmo que conquistou agora recentemente em 23, mas sempre
quer estar disputando e tendo a oportunidade de disputar, alcançar o êxito que é ser campeão novamente. E a gente está vindo jogo a jogo, né? A gente veio aí de um desgaste ao longo da temporada, com mais jogos que algumas equipes, né? Pelo Mundial, mas tem um lado positivo, que a gente estava representando o Fluminense no Mundial. Então a gente tem que sempre olhar por isso e veio se dedicando à retomada, né, depois do Mundial, né? Então a equipe vem jogo a jogo, tendo dificuldade, tendo coisas positivas, mas a gente entra aí na reta final aí do Campeonato Brasileiro em busca dessa classificação e também se preparando cada vez mais dentro do que é necessário para que a gente possa chegar bem também, não só dentro do Brasileiro, buscando a vaga da Libertadores, mas também depois na sequência na semifinal da Copa do Brasil. Sempre difícil, né? Quando a gente não consegue o segundo gol, né? Fica um jogo aberto e motiva também o adversário, né? Então a gente criou bastante, teve algumas oportunidades. Infelizmente não conseguimos fazer o segundo gol, mas conseguimos também taticamente se portar bem na defesa, né? Com a ajuda dos atacantes que tiveram a oportunidade de nos ajudar ali taticamente para conseguir vencer. Mas é sempre difícil, né? Porque a gente quer que os atacantes consigam fazer os gols, dar tranquilidade dentro do jogo e a gente conseguir administrar melhor o tempo, né? Mas são situações dentro do futebol e a gente já vivenciou isso outras vezes e a gente tem que continuar sempre concentrado, porque o importante era sair com a vitória. E, cara, eu falei, aquele trecho que ele fala, quando ele chegou no Fluminense, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que eu vou embora. Olha que loucura, cara. Você vê como é a vida, né? Eu jamais imaginava que, depois de tanto tempo no Cruzeiro, o Fábio fosse vir já numa reta final de carreira pro Fluminense e fosse acontecer tudo isso. Como ele disse, realmente é incrível, né? Deus às vezes faz as coisas de uma maneira muito surpreendente e que bom que a gente está vivendo isso. E que privilégio, falei isso na live de ontem, é um privilégio que a gente tem de ver lendas do futebol, como Fábio e Thiago Silva, encerrando a carreira, vestindo a camisa do Fluminense. Se ele não foi para a seleção brasileira, como deveria ter ido disputar uma Copa do Mundo, ser titular da seleção brasileira, cara, problema da seleção. Isso não diminui em nada a carreira do Fábio. Em absolutamente nada. Thiago Silva, eles não são só craques, na minha visão, né? Para mim, eles são lendas do futebol mundial. São referências para o esporte. A longevidade desses caras, com esse nível que eles conseguem apresentar, é para muito poucos. Muito poucos mesmo. E a gente tem o privilégio, a honra de ver de pertinho esses caras encerrando a carreira, vestindo a camisa do Fluminense. É bom demais isso. Vida longa ao Fábio e que, enfim, acho que para mim não importa nada em que lugar eles estarão nessa lista. Só de constarem nessa lista de uma seleção mundial com os melhores jogadores do mundo já é um negócio absolutamente espetacular e tem uma simbologia aí muito grande. Valeu, pessoal. A gente volta ao longo do dia, como sempre, com muito mais informações do Fluminense aqui no canal do Lessa. Deixa o seu like aí, não esquece não. Tamo junto.